Olá pessoal, estamos começando mais um episódio da série Conexão BlackRock. Se você quer saber mais sobre a BlackRock, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e acessar o nosso site. Este é o segundo episódio da nossa série de bate-papos, sempre com grandes convidados do universo de investimentos, que acontecerão todos os meses no nosso canal do YouTube. E hoje eu tenho muito orgulho de trazer aqui um convidado muito especial, o Carlos André, CEO na Santander Asset Management Brasil e presidente da Ambima. Ele vai contar mais sobre a sua trajetória dentro do mercado e quais expectativas que ele tem para este novo momento de mudanças regulatórias nos investimentos. Boa tarde, Carlos André. Boa tarde, Cacá. Obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite. Prazer estar aqui na sua companhia, nesse evento tão legal aqui da BlackRock. Bacana. Vamos começar então? Vamos nessa. Vamos lá? Então, Carlos André, você é um profissional super experiente dentro do mercado financeiro e antes de começar o nosso bate-papo, eu queria ouvir um pouco mais sobre o seu início no mercado financeiro. Como é que foi? Conta pra gente como é que foi a sua trajetória até aqui. Legal. Bom, Cacá, na verdade eu tenho aí algumas décadas de mercado financeiro. Comecei minha carreira como escriturário, né, no Banco do Brasil. O Banco do Brasil você entra fazendo concurso público. Eu entrei em 1983 no Banco do Brasil, numa agência no Rio de Janeiro. Trabalhei por 37 anos no Banco do Brasil, sendo que os últimos 20 e poucos anos, na verdade, sempre na área ou de investimentos, na área de mercado de capitais, na área de finanças, né? Então, muitos anos dedicados aí na área de asset management, em especial. E saindo do Banco do Brasil, tive a oportunidade, o convite para me juntar à equipe do Santander na área de gestão de investimentos também, é onde hoje estou, assim como também na Ambima como presidente. Legal, legal. E me fala uma coisa, como é que surgiu a oportunidade de você trabalhar de uma outra forma no mercado financeiro, por exemplo, com relação à Ambima, não é? Porque você está assumindo a presidência, não é? E você já esteve por lá, já ajuda a Ambima durante um bom tempo. E também fala um pouquinho mais o que é Ambima, talvez o pessoal queira entender um pouco mais, que é essa sopinha de letras, né? Legal, pois é, a Ambima, primeiro, vamos explicar um pouquinho o que é a Ambima, né? A Ambima é uma associação de mercado, né? Uma associação que ela tem como característica uma diversidade muito grande de instituições que são associadas, então a gente tem desde bancos, corretoras de valores mobiliários, distribuidoras, gestoras de recursos, né, administradoras, prestadoras de serviços no mercado financeiro. Então, primeiro, uma associação bastante diversa. E talvez a mais plural do mercado, né? Provavelmente. E assim como também é uma associação muito diversa em termos de participantes, também tem vários aspectos da sua atuação no mercado. Talvez o mais importante seja o que a gente chama no mercado financeiro de advocacy, que na verdade é a representação desses associados junto aos principais reguladores, órgãos de governo, agentes de mercado, outras associações, sempre procurando defender o desenvolvimento do mercado em prol dos seus associados e, em última instância, da sociedade e do mercado de uma maneira em geral. Tá? E como é que eu acabei, de alguma forma, me tornando presidente da Ambima? A Ambima, até pela sua pluralidade, ela costuma convidar diversos participantes e representantes do mercado para participar dos seus fóruns, para atuar como diretor e desde que eu comecei a trabalhar de uma maneira mais intensa com gestão de recursos de terceiro, gestão de fundos de investimento, eu sempre participei dos seus fóruns, né, dos fóruns de debate de mercado, das discussões técnicas da Ambima de alguma forma, e eu procurei sempre colaborar e me envolver nessas discussões desses fóruns. A partir daí houve a oportunidade, inclusive quando a gente trabalhava junto, né, Cacá, de eu me tornar também membro titular de algum desses fóruns, depois me tornei vice-presidente da Ambima e, por fim, tive a oportunidade, também o orgulho de me tornar presidente por indicação, né, dos diversos outros associados a partir agora do mês de maio, depois da saída do Carlos Ambrósio. Legal. E num momento bem desafiador, né? Então, acho que a gente está vivendo um momento bem peculiar na indústria, né? Uma indústria mais madura. A gente tem um cenário, apesar da gente estar experimentando uma subida na taxa de juros, a gente vem aí num ambiente de taxas de juros mais baixas, né? E aí, a Ambima trabalhou bastante na revisão das regras do fundo, né? E para até
entrar em linha com outros mercados internacionais, com outras experiências em outros lugares. E aí eu queria ver com você um pouco de como é que você enxerga daqui para frente, como é que a Ambima tem atuado com relação a isso, e as mudanças, né, no que diz respeito às mudanças aí que estão por vir. Verdade. Fala um pouco sobre isso para a gente. Bom, primeiro, a indústria de fundos, né, esse mundo de investimentos aqui no Brasil, ele é uma indústria muito sofisticada, né, de uma certa forma. É um mercado que tem também uma representatividade muito grande, são muitos recursos investidos na indústria de fundos de investimento e existe toda uma regulação que vem tanto da CVM, principalmente, que é a Comissão de Valores Mobiliários, como também algumas normas que são emanadas pela própria Ambima na sua função de autorreguladora também desse mercado de investimentos, né? A principal regra que cuida de fundos de investimento, que é a famosa Instrução CVM 555, ela já está no mercado desde dezembro de 2014, né? Então já temos aí quase completando 8 anos praticamente da promulgação dessa regra no mercado. Naquela época, para você ter uma noção, o tamanho da indústria de fundos de investimento no Brasil era algo como 2,7, um pouquinho menos de 3 trilhões de reais, né? Alguma coisa em torno de 15, 16 mil fundos de investimento na indústria. Hoje, esse mercado de fundos de investimento, essa indústria de fundos de investimento, já alcançou 7 trilhões de reais e a gente tem aí para perto de 30 mil fundos de investimento no mercado. Então, de fato, a gente, primeiro, uma trajetória de crescimento muito importante, né? Um volume de recursos muito significativo e, segundo, uma indústria muito dinâmica. Consequentemente, surgiu aí uma necessidade, uma oportunidade de uma revisão dessa regra, que essa regra já vigora no mercado desde 2014. Surgiram uma série de sugestões para a gente tentar, de alguma forma, atualizar, junto, obviamente, com a CVM liderando esse processo e a Ambima, de alguma forma, atuando para ajudar, de alguma forma, para a gente atualizar a regra, para a gente trazer novas visões sobre o que o mercado precisa, como dinamizar esse mercado. Essa mudança está para acontecer, como você falou, a gente tem uma expectativa, houve uma audiência pública, né, recentemente, para ouvir o mercado. A CVM está trabalhando em cima das sugestões que vieram do mercado para audiência pública e a gente espera que esse ano a gente tenha novidades ainda em cima de uma nova regulação para fundos de investimento. Perfeito, perfeito. Bom, e acho que sempre uma preocupação que o mercado tem não é só com o seu crescimento, seu desenvolvimento, mas também para proporcionar uma boa experiência para o investidor, né? E transparência eu acho que é uma coisa super importante. Então eu queria que você falasse um pouco em que medida tudo isso pode colaborar para que a indústria continue crescendo dessa forma, como você mencionou, mais do que triplicou, né? Depois da promulgação aí da última norma a respeito de fundos, né? E como é que isso vai ajudar o investidor nas suas escolhas? É verdade. Esse é o mundo do cliente no centro, né? Então é importante que as normas, de alguma maneira, elas também considerem o investidor, que em última instância é a razão de ser, né, do mercado, em especial do mercado de investimentos, dos fundos de investimento, considere também um investidor na hora da gente construir e de aperfeiçoarmos, né, a regulação de alguma forma. Eu acho que existem uma série de sugestões. Primeiro, que visam a trazer um pouco mais de eficiência e de racionalidade para os participantes de mercado. Eu acho que isso ainda é um aspecto que não chega necessariamente ao investidor final, mas chega indiretamente, porque quanto mais eficiência a gente conseguir trazer para os participantes de mercado, em última instância, essa eficiência ela pode acabar se materializando como também barateamento de custos para o investidor que usa fundos de investimento. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é um maior alinhamento das regras e da estrutura de fundos de investimento que a gente tem no Brasil com o que a gente encontra nos mercados mais desenvolvidos, como, por exemplo, Estados Unidos, Europa, etc. Esse alinhamento, de alguma forma, pode facilitar o fluxo de entrada e de saída de recursos, ou a troca de fluxos entre mercado local e mercados internacionais. E isso, de alguma forma, também acaba beneficiando os investidores, porque os investidores têm mais alternativas ao seu dispor, via fundos de investimento, de aplicação no mercado internacional. Inclusive, um dos aspectos que a gente espera seja endereçado nessa nova regra de fundos de investimento
é a maior flexibilização das regras de fundos de investimento para aplicação em ativos internacionais. Hoje a gente tem aí uma regra em especial para investidores que a gente chama de investidores de varejo, né, que não são considerados investidores qualificados, que restringe a um determinado percentual, normalmente em torno de 20%, a possibilidade de aplicação no exterior, e há um pleito do mercado de que essa regra seja flexibilizada para que haja também um alinhamento com outros instrumentos já oferecidos aqui no mercado brasileiro, como os BDRs, né, que já são permitidos para investimento de investidores, pessoas físicas de varejo de uma maneira geral. Diversificação e acesso, então, estão aí verdade. muito fortes na pauta aí Dessa nova regra. Reformulação, né? Perfeito. E, bom, me fala um pouquinho mais. A Ambima sempre levanta assuntos pertinentes, gera discussões saudáveis para melhorar o mercado. Né? E eu sei que você não tem uma bola de cristal, mas como é que você vê essa indústria, a nossa indústria financeira daqui a uns 5 anos, né? Que a gente, você mesmo falou, muitas mudanças, a indústria cresceu para chuchu, o ecossistema também, teve uma série de mudanças, novos players vindo aí, né? Como é que você vê tudo isso e no longo prazo, como é que fica o mercado financeiro, sobre o ponto de vista de regulação especialmente? Legal. Enxergar o mercado daqui para frente, olhando um horizonte aí em torno de 5 anos, eu acho que alguns aspectos me parecem que são bem importantes. Primeiro, a gente já falou um pouquinho, que é cada vez mais o investidor tendo acesso à informação e tendo a melhor capacidade de tomar as suas decisões de investimentos. Eu acho que essa vertente, de alguma forma, vai dominar o mercado e vai dominar os modelos de negócio nessa seara aí de investimentos. Segundo aspecto que já vem ganhando bastante espaço, né, são as novas tecnologias, né, os ativos, né, ligados às tecnologias digitais, né, os criptoativos, NFTs, tokens. De alguma forma, me parece que isso é uma trajetória, um caminho sem volta, né? Cada vez mais eu imagino que o mercado financeiro vai abraçar essas tecnologias, vai incorporar essas tecnologias, essas novas maneiras de investimento ou até de utilização como meio de pagamento no seu dia a dia e vai oferecer essas soluções para os investidores de uma maneira geral, que já demonstraram, principalmente os mais novos, né? A Ambima mesmo tem pesquisas anuais para tentar pegar um pouquinho, né, a sensibilidade e o conhecimento do público em geral em relação a investimentos, e a gente já percebe que o público mais jovem tem um interesse muito grande nessas novas tecnologias e nesses novos ativos, digamos assim, das chamadas dos investimentos descentralizados, das tecnologias de finanças descentralizadas, né? Então, acho que isso é um caminho sem volta, sem dúvida nenhuma. E uma outra pauta que também vem ganhando já há alguns anos muita relevância é a famosa pauta do ASG, ou ESG na sua sigla em inglês, que é Ambiental, Social e Governança, porque há uma conexão muito grande, cada vez mais é muito difícil você desassociar mercado financeiro do mundo real. E há uma grande preocupação da sociedade de uma maneira geral em relação a riscos ambientais, mudanças climáticas, diversidade, equidade, e essa pauta permeia não só a sociedade, como permeia também o mercado financeiro. A própria Ambima já vem olhando para essa pauta há muitos anos. O mercado financeiro, de uma maneira geral, vem cada vez mais incorporando, né, preocupações em relação a esse tema. Esse é um tema que, sem dúvida nenhuma, também veio para ficar. Cada vez mais a gente vai ouvir falar sobre isso, cada vez mais a gente vai avançar nesses temas. Eu acho que a própria Ambima, os reguladores, os agentes financeiros vão caminhando para aperfeiçoar as suas abordagens em relação a esse tema. Você tocou no tema ASG, investimentos sustentáveis, enfim, né? E a Ambima, como você falou, tem liderado essa agenda já há algum tempo e ganhou mais relevância ainda nos últimos anos, né? Então, queria ouvir um pouco de você, como é que a Ambima está atuando em termos de autorregulação dos fundos ESG. Como é que começou, como é que chegou até aqui, né? Enfim, qual é a tua avaliação do estágio que a associação está hoje? Legal. Bom, você melhor do que ninguém sabe falar sobre isso, né, Cacá? O Cacá, você como presidente e coordenador do nosso Conselho Consultivo da Ambima, ESG, conhece bastante bem o tema também, mas eu acho que essa pauta ESG, ela traz, entre outras coisas,
uma preocupação muito grande com padronização que permita comparabilidade entre alternativas de investimentos, né? O mercado vem discutindo e caminhando cada vez mais em procurar estabelecer padrões mínimos para que, de alguma forma, o investidor consiga, de fato, perceber aqueles instrumentos ou aqueles fundos de investimento que, de fato, ofereçam as características que ele preza em relação a essa pauta e, de alguma forma, como comparar um determinado fundo ou um determinado produto com outro, tá? E, ciente disso, o que a Ambima desenvolveu? Na prática, ela desenvolveu alguns requisitos para que os fundos de investimento pudessem obter uma classificação, na verdade, são 2 tipos de classificação dentro desses aspectos ESG. Então, na prática, a gente tem agora um manual com diretrizes. Essas diretrizes, elas de alguma forma procuram também diminuir a possibilidade do que o mercado chama como greenwashing, do que nada mais é do que evitar que você tenha produtos que tenham uma bandeira ESG sem na prática de fato terem, né? Então é para a gente evitar que os clientes e os investidores de alguma forma sejam levados a entender que determinado produto tem uma boa abordagem nesse tema quando na prática não tem, tá? Então, essa foi uma das principais preocupações da Ambima quando criou essas normas. Agora a gente tem aí os produtos que venham com a denominação IS, de investimento sustentável, né? Essa denominação IS, ela é dada para aqueles fundos que na prática, pelo menos 95% dos seus ativos sejam dedicados e incorporem de fato os aspectos ESG, de uma maneira geral. Então aí você vai poder identificar o seu fundo de investimento com essas siglas IS. E a outra alternativa é aquela em que você, como gestor, incorpora metodologias ESG no seu processo de investimento, no seu processo decisório de investimento, sem necessariamente que o produto seja dedicado exclusivamente a isso. Nesse sentido, o gestor ele pode até colocar nos seus materiais de marketing uma frase que destaca que esse gestor tem essas capacidades e utiliza essas capacidades na hora de montar o fundo de investimento, mas que o produto não é necessariamente só dedicado a isso, tá? Então, com isso, eu acho que aqui o principal objetivo é, de alguma forma, ir separando um pouquinho o joio do trigo, né? E os investidores, de alguma forma, entendendo melhor e conseguindo navegar melhor nesse mundo para tomar suas decisões de investimento. Legal. Então é algo que se tornou, que não é novo, como você falou, mas que se tornou muito relevante agora. Mas a Ambima sempre preocupada, então, tanto em modernizar a indústria, ajudar a modernizar, desenvolver os grandes temas que a indústria está enxergando, mas também, e sobretudo, a boa experiência do investidor, né? Então, é muito legal, né, estar nessa pauta. E aí, ainda sobre esse tema, bom, você já falou um pouco, né, de como é que ele vai funcionar e tudo mais. E o que você entende, então, como reflexos para a indústria hoje para os próximos anos, né, dessa agenda ASG ou ESG? O que a gente percebe, como eu coloquei anteriormente, que essa abordagem ESG, ela deixou de ser e cada vez mais vai deixar de ser uma abordagem de nicho. Ela vai se tornar um padrão na indústria, ela vai se tornar difundida de uma maneira geral entre praticamente todos os participantes e todos os agentes envolvidos no mundo financeiro e em especial no mundo de investimentos, tá? Cada vez mais esses aspectos vão ser incorporados, né? De alguma forma, eu acho que isso tem um efeito multiplicador muito importante. Uma das características mais interessantes que eu vejo também nas metodologias ESGs adotadas pelos gestores, pelos administradores, é esse papel também de ser, de alguma forma, o advogado da causa também junto às empresas investidas, né? Ou seja, mostrando para as empresas qual o benefício de que essas empresas também adotem práticas ASG no seu dia a dia, porque de alguma forma isso melhora a percepção dos investidores em relação a essas empresas. Ao melhorar a percepção dos investidores, isso também propicia uma melhor canalização de recursos para essas próprias empresas realizarem os seus investimentos e desenvolverem seus negócios. Então, essa conexão do mundo de investidores via gestores de recursos
com a economia real, na medida em que a gente atua, nesse caso, como gestores de fundos de investimento, como canalizadores de recursos, né, ela é muito importante. E as empresas, cada vez mais, elas vão se conscientizar em que, na medida em que elas adotem essas práticas, elas vão melhorar o seu acesso a recursos, de alguma maneira, e em termos de volume e em termos de barateamento de custo de funding para elas, né? Então, em última instância, elas também se beneficiarão. E se beneficiarão sob aspecto financeiro, na medida em que aconteça isso que eu acabei de falar, mas também se beneficiarão em relação à percepção da sociedade como um todo às suas práticas, né? Que no fundo também é um dos objetivos principais aqui, é o famoso propósito, né? A conexão da empresa com os anseios da sociedade e dos seus principais stakeholders, de alguma maneira, né? Legal. Então é uma agenda que efetivamente ajuda os investidores, ajuda as empresas a se tornarem melhores e no final do dia os consumidores vão ter empresas produzindo coisas melhores para eles, né? Enfim, é algo que traz um benefício enorme para a sociedade como um todo, né? Bom, essa discussão é super bacana, né? A gente poderia aí alongar um bocado mais sobre o assunto, né? E você tem mais alguma coisa que você queria colocar em termos da autorregulação, algum destaque que você gostaria de dar? Eu acho que os pontos fundamentais são estamos num ano de transformação, como você colocou, né, Cacau? O mundo de investimentos vem se dinamizando cada vez mais. A gente vai ter um ano importante na medida em que a gente tem uma expectativa de que seja lançado uma nova regra, um novo regramento para toda a indústria de fundos de investimento aqui no Brasil. Então, provavelmente, a gente vai ter uma transformação importante acontecendo daqui para os próximos 1, 2 anos. Essa transformação, esperamos que ela beneficie, em última instância, não só os participantes, os agentes de mercado, mas também os investidores. Então, esse é um ponto que eu destacaria como muito importante. E as pautas que nós mencionamos aqui em relação a novas tecnologias, aspectos ASG, ainda vamos ver muita coisa acontecendo em relação a isso. Isso é um aprendizado constante, mas essas são pautas que vieram para ficar sem dúvida nenhuma, né? Então, muita coisa boa e muita coisa importante acontecendo aí nos próximos meses e que dirá talvez aí nos próximos anos. Bom, Carlos André, antes da gente encerrar, você sempre esteve aí à frente de grandes gestoras, né? Teve aí, tá agora lá no Santander, já esteve à frente da BBTVM, que é a maior gestora do país. Me conta um pouco sobre a sua perspectiva pessoal, como investidor pessoa física. Conta o teu segredo. Como é que você faz, como é que você se prepara para as oscilações de mercado? E você também, com a sua experiência, já viu tudo que é crise. Acho que só não viu a de 29, né? Mas as outras você viu todas. Então me conta aí, como é que você faz aí para lidar com as oscilações de mercado? Legal, né? Bom, não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, né, também, né? Então, na prática, assim... Bom, eu acho que, de uma maneira geral, o que eu procuro fazer como pessoa física e investidor, primeiro, e tem aquela máxima, né? Eu não sou um investidor muito arrojado. Eu me considero um investidor, digamos assim, moderadamente arrojado. Mas o que eu procuro fazer, de fato, é tirar proveito da diversificação. Esse conceito da diversificação, para mim, é muito legal. Então, eu procuro, obviamente, não deixar todos os ovos na mesma cesta, procuro diversificar entre classes de ativos, um pouco de renda variável, renda fixa sendo, digamos assim, o principal alicerce do meu portfólio pessoal de investimentos e compondo com alguns outros ativos e principalmente ativos que não necessariamente caminhem todos na mesma direção. Hoje em dia a gente tem várias opções de investimento em ativos no exterior, eu acho que isso também compõe muito bem o portfólio, de tal forma que no conjunto da obra a gente consiga realmente tirar uma rentabilidade que seja, na média, permanentemente ou consistentemente favorável na minha carteira. Então, acho que o principal conceito, o principal recado como pessoa física que eu diria é diversificação. A diversificação funciona muito bem. Legal, legal. E conhecer a si mesmo, né? Saber qual é o seu apetite aí. Entender quais são os seus limites, né? A sua tolerância a risco. Isso aí também ajuda muito. Legal, obrigado. Bom, e para você que nos assistiu até o final, muito obrigado pela audiência. Nós vamos ficando por aqui. Essa foi a Conexão BlackRock de hoje. Foi só o segundo episódio da nossa série. Então pode se preparar. No próximo mês teremos outro convidado especial falando mais sobre o mercado financeiro. Nos vemos em breve.